lipedema não é uma doença nova, ela já foi descrita na década de 80 pela equipe da Mayo Clinic como uma síndrome que acomete principalmente mulheres e que é caracterizada por um aumento de volume dos membros inferiores. E por muito tempo ela ficou meio deixada de lado, então não recebeu muita atenção, não foi muito pesquisada. E há alguns anos ela começou a entrar em foco de novo, porque surgiram novas pesquisas, um novo interesse no tratamento e até se observou que a incidência dela talvez seja maior do que a gente imaginava antes. A gente ainda não sabe exatamente qual que é a fisiopatologia da doença, então a gente não sabe exatamente o que causa o lipedema. A gente sabe que tem algumas características que ajudam muito a gente a fechar o diagnóstico, então é aquela paciente que tem, geralmente são mulheres, na imensa maioria dos casos, que tem um aumento de volume dos membros, principalmente do membro inferior, e que é um aumento de volume que responde muito pouco à variação de peso. Então, por mais que a paciente perca peso, que ela emagreça, a perna diminui muito menos do que os braços, por exemplo. Então, parece que da cintura para cima o corpo responde de um jeito e da cintura para baixo responde de outro. Além disso, alguns estudos sugerem que o lipedema tem uma característica de ser uma doença inflamatória, seja da gordura, do tecido conjuntivo, conectivo do subcutâneo, mas a gente observa na clínica essas alterações secundárias desse processo inflamatório. Acho que a principal talvez seja a dor. Então, os pacientes com lipedema têm muita sensibilidade à palpação, ao toque nos membros inferiores, uma sensibilidade muito aumentada comparado com os pacientes que não têm esse quadro. E também tem uma outra característica interessante que é a fragilidade capilar, que a gente chama de fragilidade dos vasos. Então, essas pacientes, com qualquer pequeno trauma, que é no dia a dia, que às vezes elas nem percebem, elas ficam roxo, então fazem aquelas equimoses, aqueles hematomas na perna, e a paciente nem sabe aonde que ela bateu para fazer aquela lesão. No lipedema também, é muito comum a gente observar que o aumento de volume no membro inferior, ele para no tornozelo. O paciente normalmente não tem esse aumento de volume no pé. Tanto que quando a gente vê que o paciente tem um aumento de volume no pé também, a gente pensa muito mais em outras etiologias. O tratamento do lipedema, ele é um tratamento multidisciplinar, então ele vai envolver diversos profissionais, diversas frentes de tratamento para tentar fazer uma melhora clínica para o paciente. Talvez a primeira coisa seja a mudança de estilo de vida, né? Então, controlar sobrepeso, obesidade, emagrecer, fazer atividade física, ter uma alimentação mais saudável, com uma dieta mais anti-inflamatória, e nisso o nutricionista ajuda muito, o nutricionista, o nutrólogo, fazer o acompanhamento com o fisioterapeuta, seja fazendo a drenagem linfática, o enfaixamento das pernas, muitas vezes também usando malhas de compressão no dia a dia, ajuda muito a controlar os sintomas e até muitas vezes melhorar até o aspecto estético das pernas. Outro profissional que está muito envolvido no tratamento do lipedema é o cirurgião vascular, porque muitas vezes a gente tem associado ao lipedema a insuficiência venosa, então uma questão do problema de circulação, de varizes, que pode também causar aumento de volume das pernas e que precisa ser tratado antes da gente pensar em tratar o lipedema. O cirurgião plástico ele vai entrar mais para acompanhar esse tratamento e quando o paciente tem indicação de fazer um tratamento cirúrgico para retirada dessa gordura em excesso dos membros inferiores. Essa retirada a gente faz com a lipoaspiração, lipoaspiração como a gente faz para controle corporal mesmo. Em alguns casos, quando o paciente tem muita flacidez, o paciente perdeu muito peso ou faz uma lipoaspiração muito grande, pode ocorrer a sobra de pele, o excesso de pele, e essa retirada do excesso de pele também pode ser realizada através da cirurgia, como nos casos que a gente faz a coxoplastia ou o lifting de coxa.